O que treinar na temporada? Definitivamente é uma das perguntas que mais chegam para mim, porque envolve muita teoria em cima disso, de quais tipos de treino você precisa fazer quando você tem um jogo, o que você precisa treinar para se preparar para esse jogo e ainda assim deixar suas capacidades físicas num nível ótimo para você suportar a temporada inteira. Depois da vinheta, você vai assistir uma explicação bem completa sobre tudo isso. Mas, de qualquer forma, caso você não queira ficar pensando em como estruturar sua semana de treinamento, porque você vai jogar e como manter as suas capacidades físicas no nível alto durante a sua temporada, clica no botão que está aqui embaixo, nesse link, vem para o jogador de futebol em alto nível, fala com a minha equipe de vendas, eles vão ajudar vocês a entrar nesse programa, que soluciona tudo isso porque ele tem variações tanto sem jogos quanto com jogos. Então, se você vai se preparar de uma maneira que você não tem nenhum jogo programado, a planilha te oferece isso. Se você tem jogos programados, a planilha também te oferece isso. Com variação de jogo de sábado, variação de jogo de domingo, variação com 2 jogos na semana, ou seja, você tem tudo mastigado em PDF, em vídeo, para que você consiga se preparar para os jogos e ainda assim suportar a temporada inteira. Então não perde tempo, clica no botão que está aparecendo aqui abaixo, vem para o meu time, te espero lá, jogador de futebol de alto nível. Vamos embora. Essa é uma boa pergunta. Em uma das perguntas aqui atrás eu respondi sobre qual treino que deveria ser dado atenção quando você está treinando com bola e tal. Então, durante a temporada, as capacidades físicas, geralmente, se os treinos estiverem bem organizados, e na maioria das vezes estão, né, os treinos com bola e o próprio jogo, a gente consegue fazer manutenção de quase todas as capacidades físicas, né? A gente consegue colocar algumas regras em treinamentos técnicos, jogos reduzidos, que atendem à demanda fisiológica que a gente quer. Então, esse trabalho do preparador físico com o treinador, que é feito em conjunto, ele acaba atendendo à demanda fisiológica das capacidades físicas, a capacidade aeróbia, a capacidade anaeróbia, ações em altíssima intensidade, mudanças de direção, enfim. Potência anaeróbia lática, enfim, todas as capacidades que você julgue serem importantes para o futebol, elas conseguem ser trabalhadas no treino técnico e conseguem fazer a manutenção disso tudo com os jogos, né? Se você conseguir, obviamente, dar atenção para a recuperação, né? Deixar a recuperação das vias metabólicas entre as sessões. Se você consiga fazer isso de maneira satisfatória, você vai conseguir trabalhar essas capacidades físicas permanentemente, deixando elas num estado ótimo, né? Na minha visão, o que precisa é que você deixe todas as capacidades, na medida do possível, no seu estado ótimo. Se você se dedicar muito a uma e deixar a outra para trás, essa uma vai estar excelente e a outra que você deixou para trás vai estar um pouco mais defasada. E como são várias capacidades físicas que são importantes para o jogador de futebol, você, na minha visão, não deve priorizar uma em detrimento da outra. Eu acho que a gente tem que tentar deixar todas as capacidades físicas no melhor nível que for possível. Entretanto, por mais organizado e por mais qualidade que tenha a sua organização de treino técnico, que hoje a maioria dos trabalhos nos clubes é tudo com bola, algumas capacidades, eu diria uma em especial, não consegue ser treinada, que é a força, né? Então, para você mexer nessa capacidade, você precisa fazer o atleta levantar peso, né? Ele precisa trabalhar com sobrecarga. Não tem como você colocar o cara com uma barra agachando dentro de um treino técnico, né? Dá para fazer um treino combinado, né? Mas não o cara fazendo um treino técnico e mexer com a força ao mesmo tempo. Você não vai treinar uma coisa nem outra. Não, tranquilo. E você acaba que não treina nenhuma coisa nem outra. A não ser que o propósito seja um treino de força com transferência para gesto técnico, mas aí é um outro conceito. Então a única capacidade física que geralmente nos últimos anos, eu particularmente no Guarani, no tempo que eu fiquei lá, quase 5 anos, na própria Coreia, na minha passagem por lá,
99% dos treinos físicos, para quem vem jogando, né, para quem vem fazendo todo o trabalho técnico e participando das partidas, que garante essa manutenção de todas as capacidades que eu julgava importantes, esses caras só faziam treino de força. O único treino físico separado do treino com bola era treino de força. Os treinos de core, os trabalhos funcionais, ok, mas essa é a capacidade física que eu dava atenção máxima em todo o tempo livre que eu tinha com os atletas, porque joga, descansa, concentra, treina, joga, descansa, concentra. Então na hora vaga, no tempo livre que eu tinha, eu me dedicava a esse tipo de treino, né? Essa capacidade física. O que precisa ficar pontuado aqui é que dentro do elenco, né, dentro de um time de futebol, essa resposta vai ficar longa, mas é legal de falar disso. E você tem 3 times, né? Dentro do mesmo time, dentro do mesmo elenco, você tem 3 grupos de jogadores, né? Que é o grupo dos jogadores que frequentemente jogam, né? Você pode chamar eles o grupo dos titulares, que são os caras que vão para todos os jogos e fazem parte das partidas, entram nos jogos. Você tem o segundo grupo, que são os jogadores que vão para os jogos, né? Que são relacionados para a partida, mas não entram em campo, ou entram e jogam pouco tempo. Então esse é um grupo 2. E você tem o grupo 3, que são os jogadores que não são relacionados para o jogo. Então, qual que é a diferença na semana desses caras, né? O que muda na programação? O pessoal do grupo 1 e do grupo 2, praticamente eles têm a mesma carga de treino. Porque ainda que um pouco mais acentuada para o grupo 2, você já sabe que o cara vai ficar no banco de reservas, então você faz um pouco mais de trabalho com ele até a antivéspera do jogo, mas depois disso ele descansa igual os jogadores que vão jogar, mas eles não jogam, então eles têm uma carga de treino, né? Se a gente chamar o jogo de treino, eles têm uma carga de treino menor na semana. Esses caras acabam treinando menos, porque eles descansam basicamente igual o pessoal que joga, mas eles não jogam. Então esses caras têm que dar atenção. Então na reapresentação, geralmente esses caras que foram para o jogo, mas não jogaram, eles recebem uma carga de treino físico para compensar a ausência do jogo. E aí não é só um treino de força. Então geralmente ou entra um treino físico ou entra um treino com bola a mais para esses caras, com uma demanda fisiológica que atenda à necessidade que o preparador físico ali no momento achou interessante. No caso, pode ser que ele queira simular uma partida, fazer um coletivo, fazer um treino contra a categoria de base, enfim, seja lá o que for. O grupo 3, que são os caras que não viajam para o jogo, eles não têm o descanso igual de quem joga, porém eles não têm o jogo, né, que é a carga de treino, que é a carga mais pesada da semana. Então esses caras têm uma tensão da parte física mais acentuada também, e aí você pode também pegar essas capacidades físicas e transformar em treino técnico e colocar regras dentro dos treinos técnicos que façam com que os jogadores executem ações que garantam para você que eles vão treinar aquela capacidade física que você determinou. E aí tem milhões de controles que dá para ser usado. Os GPS, os softwares hoje, está tudo online, então o preparador físico, o fisiologista no tablet ou no computador está vendo ali ao vivo toda a demanda fisiológica, todos os indicadores fisiológicos do atleta aparecendo ao vivo na tela do computador, sabendo que o cara está fazendo ali naquela hora, né, ao vivo. Então é muito fácil de controlar e saber o que está acontecendo dentro do treino técnico. E aí você tem mais tempo livre para trabalhar com esses caras, grupo 2 e grupo 3. De novo, sempre que eu tinha oportunidade, eu jogava treino de força. Para mim, no tempo que eu estava à frente do Guarani, quanto mais treino de força eu conseguia colocar, melhor para os atletas, porque eu conseguia caprichar nessa capacidade física, que era uma capacidade física que a gente não conseguia em momento algum treinar ela durante os treinos com bola e, obviamente, nem no jogo.